Oi, gente. Meu nome é Maria Júlia e eu fiquei responsável por destacar quais indústrias estão em destaque atualmente e como uma das maiores regiões tem se desenvolvido, além de mostrar quais são as indústrias que se destacam em cada região. Bom dia, meu nome é Letícia. Neste trabalho eu vou estar falando um pouco sobre a origem, como afetou, os seus fatores e suas fases. Oi, turma, bom dia. Nesse trabalho, junto com meus amigos, eu estarei apresentando sobre indústrias e quais são as maiores indústrias no dia de hoje. E também explicando um gráfico. Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Maria Júlia e o meu grupo ficou responsável pelo assunto do espaço industrial brasileiro. Espero que esse conteúdo seja de grande importância para vocês. Nós dividimos o assunto em 3 etapas: como iniciou, como está a situação atual e os conteúdos extras. Bom dia, gente. Meu nome é Letícia. O meu grupo ficou responsável por apresentar o capítulo 9, que fala sobre o espaço industrial brasileiro. Falaremos um pouco sobre como ele iniciou, como vai, como está sendo a situação atual e algumas coisas a mais. Para entendermos melhor, eu vou dar início falando sobre a origem. Durante a Primeira Guerra Mundial, 5.936 novas instituições industriais surgiram no Brasil. E a indústria cresceu de uma forma absurda, mais de 200%. Logo após o fim da guerra, em 1929, o Brasil realizou um censo industrial e calculou a existência de 13.336 sítios, 4 vezes o número do primeiro censo realizado em 1907. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro impulso industrial do Brasil. Antes disso, o Brasil era quase todo importador de produtos industriais e já havia uma elite oligárquica que dependia da exportação desses produtos. Com o início da guerra, a origem das exportações cessou repentinamente. O país fornecedor dessas mercadorias envolveu-se no conflito e passou a priorizá-las. A suspensão das importações forçou o surgimento de indústrias locais para preencher as lacunas que iam abrindo. Era o início da industrialização por substituição de importações. Alguns fatores contribuíram com isso, tais como a recente abolição da escravatura, o caos em algumas áreas agrícolas clássicas, a migração de muitos agricultores para as cidades, os recursos para exportação de café, concentradas em São Paulo, a entrada de imigrantes europeus, a formação de uma classe média urbana consumidora estimulou a criação de indústrias. E a dificuldade de importação de produtos industrializados durante a Primeira Guerra Mundial também estimulou a indústria. Havia uma péssima distribuição de empresas entre os estados, e aí foi criada a guerra fiscal, que tem como objetivo melhorar essa distribuição, que ainda está em andamento. A guerra fiscal é a disputa entre cidades e estados para ver quem oferece melhores incentivos para que as empresas se instalem em seus territórios. No mapa a seguir, disponibilizado pelo IBGE, mostra como as indústrias são mal distribuídas ao longo do território. A maior parte das indústrias se encontra em uma região específica, mais precisamente no Centro-Sul, com grande destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou falar agora um pouco sobre as fases da industrialização brasileira, porque foram muito importantes para chegar ao que é hoje. A primeira fase, 1530 a 1808, que foi o período colonial, quando as indústrias estavam proibidas, porque a metrópole portuguesa proibia a manufatura, porque sabia que os produtos iriam abrir uma grande concorrência com as do reino. E com o crescimento e fortalecimento da economia, a colônia se tornaria independente. Por isso, Portugal não tinha nenhum interesse. Já a segunda fase, em 1808 a
1930, já vem o primeiro e segundo reinado e a primeira república. Surgem as primeiras fábricas, mas o café é o grande produto de exportação. Na fase do segundo reinado, a principal atividade econômica do Brasil era a cafeicultura. Ao longo do século XIX, estados e governos estavam ligados à produção de café, de onde provinha toda a riqueza e todo o poder. Na segunda fase, também teve a Primeira Guerra Mundial, que já foi falado anteriormente, que isso fez com que a indústria no Brasil pegasse um impulso. Na terceira fase, a industrialização no governo de Vargas. Foi quando se deu a Revolução Industrial Brasileira. O governo de Vargas passa a ser o grande investidor e formador da indústria pesada no país. Ou seja, é aquele que transforma a matéria-prima e fabrica bens de grande porte. Nessa época foram realizados avanços no setor de transportes, com aberturas de ferrovias e rodovias, o desenvolvimento no setor energético do Brasil e de logística. Também foi instalada a Companhia Siderúrgica Nacional, que contribuiu para a oferta de matéria-prima para a indústria no país. Foi criada também a Petrobras, a maior empresa estatal do setor energético petroleiro do Brasil. O Brasil, nesse período, viu-se preparado para o amplo desenvolvimento industrial e para os maciços investimentos no setor. Diversas políticas públicas foram criadas para promover o desenvolvimento econômico nacional rumo a uma industrialização completa e eficiente. A quarta fase, até os dias de hoje, começa como estímulo à indústria de automóvel por JK, a abertura da economia ao capital estrangeiro e a globalização. Na quarta fase, com a chegada de Juscelino à presidência, se observa o crescimento da indústria de bens intermediários. Ele privilegiou a indústria automobilística em detrimento do transporte ferroviário e a fabricação de autopeças conheceu um grande impulso. Para isso, abriu a economia brasileira ao capital estrangeiro. Foi marcado pelos projetos políticos instalados no governo, que promoveu uma intensa abertura na economia do país para as empresas multinacionais, ampliando fortemente a abertura de novas empresas dos mais variados tipos, incentivando o consumo, o consumismo e a competitividade, tanto interna quanto externa. Ainda na década de 90, o país experimentou um forte crescimento econômico industrial, o que resultou em um aumento no Produto Interno Bruto, o PIB, brasileiro e gradativo aumento da qualidade de vida da população, bem como aumento do consumo. Esse fenômeno perdura até a atualidade, colocando o Brasil entre os maiores potências econômicas. Oi, turma. Bom dia. Eu sou o aluno Vitor Lucas e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso tema, que é o capítulo 9 do livro didático, que é o Espaço Industrial Brasileiro. E eu vou continuar apresentando sobre as indústrias, que também podem ser vistas como empresas em nosso dia a dia. Então, as maiores empresas do Brasil estão presentes no nosso dia a dia, oferecendo serviços essenciais para o nosso bem-estar. E dentre os critérios usados para determinar o tamanho de uma empresa, escolhemos dois, que é o valor de mercado e lucro líquido. Nessa pesquisa, eu e meu grupo, nós separamos para apresentar as 5 maiores empresas em cada um desses critérios. E nós recolhemos dados em pesquisa da B3, que é a empresa responsável pela Bolsa de Valores no Brasil, que é de 13 de abril de 2021. Então, ela define e tem em primeiro lugar a empresa Vale, que a sua atuação é a mineração e o valor de mercado estima-se em 546,4 bilhões de reais.
A Vale é uma das maiores empresas do mundo, atuando no mercado siderúrgico, em mineração e investimento de energia. Ela também opera ferrovias e portos. E em segundo lugar, a B3, ela define como em segundo lugar a Petrobras, que tem a sua atuação em petróleo e gás. O valor de mercado da Petrobras estima-se em 310,5 bilhões de reais. Ela atua no ramo do óleo, gás natural e energia. A Petrobras produz hoje 2,37 milhões de barris diariamente de seus 6.537 postos produtores. A empresa possui quase 60 mil empregados e mais de 500 mil acionistas. E de acordo com a B3, fica definido como terceiro lugar o Itaú Unibanco, que tem sua atuação em banco e valor de mercado dessa empresa, da Itaú Unibanco, estima-se em 253,3 bilhões de reais. O Itaú Unibanco é fruto de uma fusão ocorrida em 2008 entre dois dos maiores bancos nacionais. E de acordo com a B3, fica definido em quarto lugar a empresa Ambev, que tem sua atuação em produção de bebidas. O valor de mercado estima-se em 244,1 bilhões de reais e a empresa Ambev ela nasceu em 1999 como fruto da união entre duas cervejarias bem conhecidas, a Antártica e a Brahma. De acordo com a B3, fica definido como em quinto lugar a empresa Bradesco, que também tem sua atuação em banco. O valor de mercado estima-se em 213,6 bilhões de reais. Fundado na cidade em Marília, São Paulo. Em 1953, o Bradesco é hoje o segundo maior banco do Brasil, logo após a empresa Itaú Unibanco. Então, em continuidade à fala sobre as indústrias, eu e meu grupo, a gente separou em gráfico que está passando na tela a evolução do PIB, ano a ano em por cento, que é a estimativa das empresas a partir do ano de 2010 até o ano 2020, que foi o ano passado. Então, no ano de 2010, a evolução, de acordo com o gráfico, chegou a 7,5. E logo após, um ano depois, 2011, diminuiu a 4. Diminuiu e chegou ao valor de 4. Em 2012, diminuiu e chegou a 1,9 o PIB. E no ano 2013, um ano depois, aumentou e chegou a valor de 3. E no ano 2014, diminuiu o PIB para 0,5%. E no ano 2015, diminuiu o valor do PIB e ficou um valor negativo de 13,5%. E também em 2016, um ano depois, o valor negativo que foi de 13,3%. E em 2017, um ano depois, deu um salto e chegou a 1,3%. E depois, em 2018, chegou a 1,8%, em 2019 chegou a 1,4%, e em 2020, que também com a chegada da pandemia, onde muitas empresas foram prejudicadas, chegou ao PIB de valor negativo 4,1%.
E nós separamos essa parte do gráfico porque também há muitas oscilações, mas devemos confiar e ter bom ânimo e reconhecer que essa fase vai passar. Então, eu passo a fala para os meus colegas e obrigado. Oi, gente, eu vou dar continuidade ao assunto anterior. A indústria no Brasil está se desenvolvendo e ocupando um lugar de destaque no cenário internacional. O Brasil, durante muito tempo, ocupou destaque somente no setor primário, com a agropecuária e o extrativismo. Após consecutivas crises econômicas, atualmente o Brasil é considerado um dos mais industrializados países. Por isso, ocupa o 15º lugar nesse segmento de escala global. A intensificação da indústria brasileira faz com que o país possua um enorme e variado parque industrial, que produz desde bens de consumo a tecnologia de ponta. A industrialização não ocorre de forma homogênea no país, ou seja, ela se encontra irregularmente distribuída no território, onde algumas áreas são densamente industrializadas e outras praticamente desprovidas dessa tecnologia econômica. A maior concentração de indústrias brasileiras está situada na região sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estado onde o processo de industrialização teve início. Os estados citados detêm parques industriais modernos e diversificados que atuam com a maior destaque de produção de produtos químicos, além de indústria automobilística e tecnologia de ponta. Outra região que ocupa grande destaque no cenário nacional é a região sul. Segundo lugar em industrialização, essa porção do país desenvolve indústrias que atuam especialmente no benefício de produtos primários, atividade denominada de agroindústria, que desempenha um importante papel na economia nacional. A região sul condensa também na produção de peças metalúrgicas. Os minérios e as energias favorecem a expansão das indústrias, tendo em vista que esses dois são importantes e fundamentais elementos dentro do processo de industrialização. O desenvolvimento industrial na região ocorreu principalmente a partir do século XX, após o declínio do café, que foi comentado pela aluna Letícia. Na hierarquia, o estado de São Paulo destaca-se na liderança dos estados com maior número econômico industrial. A indústria é a principal atividade econômica da região sudeste, estando em maior parte concentrada no estado de São Paulo, tornando-se o maior parque industrial da América Latina, destacando-se nas áreas de produção automotiva, eletrônicos, maquinário, metalúrgica e tecnologia. Nós escolhemos alguns estados para falar quais são as suas maiores empresas. No estado da Bahia, a maior empresa é a Braskem. No estado de São Paulo, são os Bandeirantes Engravatados. Em Goiás, é o Codego. E na Amazônia, é as transportadoras LTDA. Obrigada por assistir nossa apresentação.